Olá a todos, a todas e a todos. Estamos aqui com mais um programa Saco de Gatos e hoje entrevistando uma pessoa muito especial e, obviamente, num tema que eu adoro, que é a Viviane Aguiar, que acaba de lançar, chegou no finalzinho da semana passada, o Cozinha Caipira, Cozinha Esquecida, a biografia de um livro de receitas e a invenção da culinária tradicional paulista. Esse é o livro, ele ficou lindo e esse é um livro fundamental, tenho que dizer, para os historiadores da alimentação. A Vivi é uma super pesquisadora. Então, volto depois da vinheta com a Viviane Aguiar. Oi, Viviane, tudo bom? Oi, Jô, tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui no programa. É um prazer é nosso, adoro fazer esse programa, acho super legal conversar com os autores da Alameda, a gente revisita umas pessoas, fala com pessoas novas, livros novos que saíram, é muito interessante. Vivi, eu sou super fã do livro, ele está na editora faz um tempo, ao mesmo tempo eu acho que ele saiu no momento certo. Ele teve o tempo dele e ele saiu agora num ótimo momento. Acho que para você e para o livro mesmo, dentro dessa perspectiva da história da alimentação, né? Eu sou, obviamente, uma fã da história da alimentação, faço história da alimentação, dou aula igual você e tal, então também é um prazer para mim ter editado esse livro tão importante e especial para a nossa área. Queria que você contasse um pouco a história do livro e o que está dentro dele. Tá bom. Jô, antes, né, de falar do livro, eu queria agradecer você e dizer que, assim, eu sou uma leitora dos livros da Alameda, acho que toda pessoa que trabalha com história da alimentação acaba caindo nos livros da Alameda, porque você tem já uma tradição nisso, e eu queria agradecer por você dar essa oportunidade para a gente. Eu, por exemplo, que não tenho nenhum livro publicado. Essa é a minha dissertação de mestrado, na verdade é uma versão bem editada dela, ela é até bem diferente da dissertação, como foi feita mesmo lá em 2019, né? Foi muito bom quando você veio falar comigo para a gente publicar o livro, porque eu pude olhar novamente para a dissertação e ter um olhar mais distanciado dela, né? Que eu acho que é muito importante e, assim, um prazer mesmo poder ter feito isso depois dela ter sido defendida, para poder transformá-la em livro. Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito você e dizer que eu sou fã da editora por isso, por tornar público, né, e divulgar essas pesquisas que a gente faz e que às vezes a gente acha que vai ficar lá no recôndito ali, né, da academia, da USP, às vezes, né, ou ali do entorno, né, de onde a gente trabalha. Então, muito obrigada. Mas não pode. Essas pesquisas têm que virar livro, principalmente pesquisas importantes e fundamentais para várias áreas, mas história da alimentação é um xodó da minha vida. Então, quando bate um livro assim, que nem o seu aqui, bom, só tem uma opção, publicar. E aí você que não tinha nenhum livro, agora tem um livro, e um livro importante e lindo, né? Olha que bonito que ficou. Eu tô dele. Ai, obrigada, João. Fico muito feliz, de verdade. E a gente conversa muito, foi legal nesse processo que a gente ficou amiga, a gente conversa muito sobre história da alimentação, então isso é um negócio muito legal de acontecer no processo de edição, nem sempre acontece, mas às vezes acontece, então isso é ótimo. Então vamos falar do livro, que é legal. Vamos. Então, esse livro, né, ele tem uma história longa, na verdade, na minha vida. Ele é muito pessoal, né? A motivação dele foi bastante pessoal, porque eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Sorocaba, mas toda a família da minha mãe é de Tietê, uma cidadezinha ainda hoje bem pequena, ali do lado de Porto Feliz, e uma cidade com muitas, ainda acho que tem até hoje, né, muitas comunidades caipiras ali no entorno, e a minha família é de origem caipira, minha avó era da roça, e meu avô, minha bisavó, enfim, então eu convivo muito com esse universo caipira desde criança, mesmo sem nunca tê-lo nomeado. Na verdade, se eu chamasse de caipira, eu acho que ninguém ia gostar, porque ia falar que não, eu não sou caipira, imagina, né?
Mas eu sempre convivi muito, e principalmente com a comida, né, das minhas avós, da minha mãe, até hoje é muito caipira, né, muito tradicional, digamos assim, né. E aí, eu trabalhei, minha primeira formação é em jornalismo, e eu trabalhei muito tempo como jornalista de gastronomia e turismo na Editora Abril, e eu viajava bastante, por várias cidades do Brasil, visitando restaurantes justamente para divulgar as cozinhas típicas do país, né. E eu tinha sempre isso em mente, assim, dois questionamentos. Primeiro, como é que surgem essas cozinhas típicas, né? De onde que elas vêm? Como que são formadas? Como que isso surge na ideia das pessoas? E acaba se tornando, né, um veículo de turismo, né, de divulgação turística, que era o que eu fazia, né? Ia até lá visitar os restaurantes para divulgar essas cozinhas típicas. E o outro questionamento que eu sempre tive nessas viagens é, poxa vida, né? Por que eu nunca encontro um restaurante que se diga de cozinha paulista? Por que não existe restaurante de cozinha paulista? O que é a cozinha paulista, né? E muitas vezes, muitas viagens que eu fiz por Minas Gerais e até por outras cidades, outras regiões do país, sempre encontrava restaurantes de cozinha mineira e fazia o que minha avó fazia, o que minha mãe faz até hoje. Eu sempre me questionava, então, a comida da minha avó era mineira, mas ela nunca saiu de São Paulo, minha avó, imagina, nunca viajou, ela nunca saiu do estado de São Paulo, né. Então, isso ficava na minha cabeça, e aí quando eu saí da Editora Abril, o núcleo que eu trabalhava deixou de existir, e eu falei: "Não, agora eu vou estudar, vou fazer o mestrado em História, que era o que eu queria fazer", porque justamente o que eu queria fazer era exatamente essa pesquisa, então já tinha isso muito claro na minha cabeça, né. Mas aí, lógico, como que eu ia fazer essa pesquisa, né, e eu tinha ideias ainda, muito iniciais do que era todo esse universo da história da alimentação, né, da diferença de gastronomia, culinária, isso tudo estava muito ainda novo na minha cabeça, né? Então eu fui estudar mesmo muita coisa antes de poder seguir com a pesquisa em si, sobre a formação da ideia de cozinha paulista e como que essa ideia de cozinha paulista se afastou ou se aproximou da ideia também de cozinha caipira, né? Como que essas ideias estão relacionadas no nosso imaginário e como que elas são construídas socialmente, né? Então foi uma longa jornada até chegar a esse livro. E aí, quando eu comecei a querer estudar isso, né, e entendi que o que eu queria estudar era uma representação, né, não era exatamente as práticas culinárias que davam forma a uma culinária que podia ser caipira ou paulista, enfim, eu queria estudar mesmo as representações, né, os sentidos simbólicos da cozinha, como que isso se tornou, como se criou mesmo essa ideia de cozinha paulista, cozinha caipira, né. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a ir atrás de quem já tinha tido ideias semelhantes no passado, e foi aí que eu cheguei a Jamile Japur, uma folclorista muito atuante em São Paulo nos anos 50 e 60, e que lançou em 63, 1963, um livro chamado Cozinha Tradicional Paulista, que foi a primeira tentativa de sistematizar uma cozinha que ela entendia como paulista, né, como tradicional de São Paulo. Então, eu fiquei muito interessada por esse livro, eu achei esse livro numas referências de outros livros de cozinha paulista mais recentes, e eu fiquei doida atrás desse livro, não encontrava de jeito nenhum. É um livro super difícil de ser encontrado, né, eu até chamo de um livro esquecido, porque foi muito difícil, é difícil mesmo encontrar esse livro. Ele teve uma edição só em 63, nunca mais foi reeditado. Eu encontrei depois de um tempo num sebo, assim, super caro, foi um livro caro, porque realmente é um livro raro, assim. E aí eu fui tentar entender esse livro, como que ele foi gestado, como que ele foi pensado, como que a Jamile pensou esse livro, qual que é a relação do livro com a própria Jamile como folclorista, né? E como que o livro se encaixa numa linhagem de livros de receitas regionais que já desde o começo do século XX vinham tentando definir outras cozinhas regionais no Brasil. Então, por isso que eu chamo da biografia de um livro de receitas, porque realmente eu tento entender a trajetória na sociedade desse livro, né? Como que esse livro foi pensado, né? Ele não surgiu em 63, simplesmente, né?
Ele foi criado a partir das ideias de uma folclorista que estava inserida no movimento folclórico, que estava inserido, por sua vez, em ideias, conceitos que já vinham desde o fim do século XX. E também dentro de uma identidade paulista que vinha sendo construída, né, desde o fim do século XX. Então, por isso que é uma biografia. Vou atrás desde os primórdios, né, dos pensamentos que deram origem ao livro, foco também no livro em si, como que ele foi produzido, publicado, como que ela selecionou as receitas que ela entendeu que seriam paulistas, né? E depois eu analiso as reverberações do livro dela, né? Como que o livro dela acabou consolidando uma ideia de que a cozinha paulista / caipira seria uma cozinha esquecida, como que isso foi sendo reproduzido depois nos livros seguintes sobre cozinha paulista, e como que, quando a gente compara o livro dela com outros 2 livros de receitas lançados mais ou menos na mesma época, a gente percebe que, na verdade, os 3 livros tratam de uma mesma cozinha, né? Bases semelhantes que poderiam pertencer a uma mesma cozinha, né? Uma cultura culinária similar, mas que cada um se apropria de uma maneira dessa cozinha, entendendo essa cozinha não como regional, mas como estadual, né? Como própria de cada estado. Que seria um livro de cozinha goiana, do Bariane Hortêncio, e o outro de cozinha mineira, da Maria Estela Libânio Cristo. Então é isso, assim, resumindo muito, né? Os livros são muito perigosos, porque eles dão ideias para outros livros, não é mesmo? E a gente acha que, não, vai ser muito simples analisar o livro da Jamile Japur. E, na verdade, você puxa um novelo importantíssimo da história da alimentação, que é falar sobre as identidades culinárias. E isso também causa muito desconforto, às vezes, nas pessoas, porque acham que as identidades são dadas ou que são naturais e não são construídas. Então, eu acho que uma das ideias principais que está no livro é justamente essa ideia de a invenção da culinária tradicional paulista, ou a ideia de que essas identidades, elas são móveis, elas não são fixas. Elas, digamos, transitam, para falar um verbo que todo mundo gosta hoje em dia, elas são fluidas também. Então, isso é algo interessante que você chegou nesse livro e muito importante para a história da alimentação, né? Eu sempre digo que eu acho muito mais legal a gente entender isso e perceber essas mudanças, essa fluidez e tal, do que saber se o tutu de feijão é paulista, mineiro ou goiano. É mais interessante entender como que essas regiões ou esses estados se apropriam de uma mesma técnica e dizem que essa técnica é deles. O que isso quer dizer sobre essas regiões, não é mesmo? É mais ou menos essa ideia. Essa ideia, exatamente isso, né? A gente tem muito uma ideia de que, por exemplo, eu tinha essa ideia, né, de que as cozinhas típicas, elas surgem, né, em algum momento, e aí as pessoas se apropriam disso e começam a divulgar isso, né, como parte de uma identidade espontânea, né, natural. Mas, na verdade, quando eu comecei a estudar, tudo isso caiu por terra, e principalmente a ideia de que existiria uma cozinha paulista, né? Porque o que é a cozinha paulista? Na verdade, ela não existe, né? E nenhuma outra cozinha, da maneira como a gente pensa, existe como um sistema fechadinho de receitas, né? Utensílios, técnicas, práticas. É exatamente o que você falou, né? As cozinhas, elas são fluidas, a cultura é fluida, né? Ela é fruto de transformações, ela é a transformação, na verdade, né? Todas as transformações que a gente tem de práticas, elas não podem ser fixadas ali em algo que seja típico, né? A própria ideia de tipicidade, ela fixa, né? Ingredientes, receitas, né? Principalmente receitas no Brasil, porque no Brasil as cozinhas estaduais, elas são muito pensadas como uma coleção de receitas, né? Sim. E mesmo a cozinha brasileira, né? E tudo isso fixa essas receitas como se elas fossem mesmo partes, propriedades, né? De alguns estados e não de outros, e impede que, na verdade, a gente pense sobre como que essas receitas se formaram, de onde que vieram essas receitas, como que se construiu essa ideia.
E aí o que eu cheguei na conclusão é de que, na verdade, toda essa ideia de disputa regional, disputa estadual que existe, ela é muito mais política e conservadora, né, muito conservadora, do que qualquer outra coisa que a gente possa pensar. Então, assim, essas disputas entre o que é carioca, o que é paulista, que até hoje, né, existe muito em vários âmbitos, né, e na comida, muito entre a cozinha mineira e a paulista, na verdade isso não faz sentido nenhum, né, e porque tudo isso foi criado mesmo politicamente, né, teve uma intenção alheia a nós, né, de ser criado, e tudo isso só serve mesmo para separar, né, os estados, dizer que um estado é isso, o outro é de outro jeito, e sem pensar no conceito de região, né, o conceito de região nunca foi pensado, na verdade, por esses folcloristas que lá nos anos 50 se interessaram pelas culinárias regionais. Então, embora eles dissessem que estavam pesquisando culinárias regionais, eles estavam, na verdade, pesquisando as culinárias dos estados de origem deles, né, e onde que o folclore nesse momento, né, foi muito dividido nas comissões estaduais. Então, partia-se da ideia de que você estando na comissão estadual paulista ou na comissão estadual mineira, você tinha que ir atrás das características do seu estado, né? Então, partia-se da ideia de que o estado, pressuposto de que o estado teria características culturais que precisavam ser buscadas, registradas e divulgadas, né? E não da ideia de que, mas existe uma região, né? Vamos pensar qual que é a região, quais receitas que seriam tradicionais, né, dessa região, que região é essa, como que ela foi formada, né? Então, é uma ideia muito mais mesmo de cozinhas estaduais, né, que se desenvolveu no Brasil, do que de cozinhas regionais, ou de uma tentativa de entendimento do que seriam as regiões culinárias no Brasil, né? E seu livro vai muito na linha desse livro, e ainda, enfim, acho que foram feitos ao mesmo tempo, concomitantemente, o seu e do Alberto Grande, né, As Mentiras da Nona, que fala sobre a invenção da culinária italiana, a própria invenção da Itália, né? Então, essas identidades, elas são brincar com uma fogueira complexa, eu acho. E interessante, e desconstruir ideias que são muito arraigadas na história da alimentação e que dão origem justamente a esses cadernos que vão atrás do típico, do regional, do que é paulista ou do que não é paulista, do que é mineiro e tal. E quando a gente vai ver mesmo a história, a gente vê que essas regiões são construções que envolvem disputas políticas e econômicas complexas e de poder, exatamente. Então, e você também fala, eu acho legal e muito importante, sobre o folclore, que se a gente for pensar na árvore do conhecimento, um galho morto, um ramo que não deu, hoje em dia ele não existe mais. Não. Mas ele foi um ramo não só frutífero, que deu abrigo a muitos e muitas pesquisadoras, como a Jamile, e muitos pesquisadores, mas que também foi um ramo em disputa entre uma ideia mais progressista e uma ideia mais conservadora, né, sobre o que eles estavam tratando. Explica um pouco mais sobre isso, que acho isso muito fino. Olha, o folclore, o movimento folclórico no Brasil é um movimento pouquíssimo estudado, tem pouquíssimos estudos sobre isso, a maioria na área da antropologia, no Rio de Janeiro, que tem lá, né, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que ainda é ativo, e de lá saem ainda alguns pesquisadores que se interessam, né, por esse movimento, mas, de maneira geral, é um movimento, assim, muito esquecido mesmo, para não dizer outra coisa, e que ficou no passado e relegado a uma ideia de diletantismo, né, de amadorismo, né, nas pesquisas. Então, muitas pesquisas dos folcloristas nem são consideradas, mas eu acho, assim, um campo muito interessante de estudo para a gente hoje, os trabalhos que eles fizeram, né, porque eles fizeram muitos trabalhos de coleta a viva voz, né? Então, a Jamile mesmo, né, ela entrevistou pessoas, mas outros trabalhos, inúmeros trabalhos que eu acabei tendo contato nessa pesquisa, né, eles têm, assim, eles são relatórios de pesquisas que foram feitas nos anos 50, 60, de vários assuntos e que hoje podem servir muito para a gente, né, inclusive para a história da alimentação. Mas, sim, o folclore,
é um campo, além de ser a palavra folclore, né, significa o saber do povo, mas além disso, o folclore já denominou, logo quando foi criado, ainda no século XIX, na Inglaterra, a ideia de um campo de estudos, né, um campo de estudos dessa cultura popular. E isso chegou no Brasil já no fim do século XIX, com Silvio Romero, né, que passou a pesquisar contos e cantos, né, do povo, mas assim, isso sempre entrou muito numa questão, que povo é esse, né? E geralmente o povo era entendido como pessoas pobres do ambiente rural, né? E que conservariam tradições, expressões culturais que não seriam mais vistas no ambiente urbano. Tudo isso serviu muito à ideia do esquecimento, né? Como se essas tradições já estivessem esquecidas e não fossem parte de práticas muito arraigadas que estavam ainda presentes, né, e que permaneceram por muito tempo, mas existia essa tentativa da intelectualidade muito masculina de se livrar disso que parecia ultrapassado e arcaico. Então, uma maneira de colocar, de construir uma identidade moderna, pujante, intelectual, era tratar essa cultura como popular, como uma cultura caipira, como uma cultura que seria do outro e não de nós mesmos, né? E não dessa intelectualidade. Então, o folclore, como um campo de estudos, passou assim a ser uma área que qualquer médicos, né, advogados, iam lá, pesquisavam, publicavam no jornal, muitas vezes de maneira risível, né? Então, assim, tirando um sarro do modo de falar dos caipiras, por exemplo, ou de práticas, e chamavam isso de folclore, né? De estudo folclórico. O próprio Cornélio Pires, né, que foi um grande divulgador da cultura caipira e que é de Tietê, inclusive, ele é primo de segundo grau da minha bisavó, porque lá todos têm alguma relação, né? Mas o Cornélio Pires mesmo, né? Ao mesmo tempo que ele buscava valorizar a cultura caipira, ele também tornava essa cultura quase que exótica, né? Risível mesmo, né? Levava para o teatro, imitava os gestos dos caipiras, né? E tornava isso uma forma de rir, uma coisa cômica mesmo, né? E isso permaneceu muito, né? Durou muito tempo. Depois veio Mazzaropi, enfim. E então todo esses estudos de folclore, eles como tinham esse viés, né, de amadorismo e de qualquer um pode pesquisar, passaram também a entrar no foco de pessoas que queriam torná-los uma ciência. E uma dessas pessoas foi Mário de Andrade, né, que lutou muito, criou uma sociedade de etnografia e folclore para que o folclore se tornasse uma ciência de conhecimento do Brasil e que permitisse as pessoas conhecerem a essência, a identidade que seria brasileira, né? Genuinamente brasileira. E essa busca, né, para que o campo de estudos do folclore se tornasse uma ciência, acabou batendo de frente com outra ciência que estava se desenvolvendo na mesma época, as ciências sociais, a antropologia, né, a sociologia, e que viam o folclore, os folcloristas, ainda como amadores, né, como sem técnica, sem ciência, sem rigor científico, e fazendo algo que se diferenciava muito do que os antropólogos faziam, né? Então, existiu um embate entre esses campos, né? Eu acho que por todo o século XX, que acabou deixando o folclore de lado, totalmente de lado. Tanto é que hoje, quando a gente pensa assim em folclorista, só vem à cabeça o Câmara Cascudo. Mas nos anos 50 existiu uma tentativa de institucionalização do movimento folclórico, né, com a criação de comissões estaduais de folclore. Então existia uma organização para que existisse esse movimento de folcloristas organizado e científico também, isso, embora uma ciência questionável nos parâmetros dos antropólogos e sociólogos que estavam sendo formados nesse mesmo momento, e que tinha mais como objetivo não análises acadêmicas, mas a preservação, né, a patrimonialização. Então, a gente considera, né, que tudo que a gente vê hoje sobre patrimônio, por exemplo, imaterial, né, as ações de patrimônio imaterial que se tornaram oficiais no Brasil a partir dos anos 2000, já vinham sendo, né, já estavam na atenção
dos folcloristas desde os anos 40, até mesmo antes disso, né? O próprio Mário de Andrade incluiu, né, as manifestações que hoje são tidas como imateriais entre os itens que deveriam ser patrimonializados quando ele fez lá o projeto, o anteprojeto, né, de criação do próprio ISFAM na época, mas que se tornaria o IFAM. Então, eles tiveram uma importância muito grande nessas tentativas de manter danças populares, né, festivais populares, de manterem mesmo essas tradições, né, o que era enxergado como tradição cultural, e que acabou ficando mesmo esquecido, porque eles não tinham uma intenção de analisar, né? Então, os livros, lançaram muitos livros, publicaram muitos livros que geralmente são relatórios, como eu disse, né? Com muitos dados que coletavam, mas não necessariamente analisados, né? E também eu acho que eles caíram muito por terra por terem essa ideia do típico ainda muito forte, né? Essa ideia de tentar fixar sistemas, né? Então, a cultura de São Paulo, né? A culinária de São Paulo, enfim, de outros estados e tudo mais, né? Então, E o com folclore isso, acaba é usado ficando por lá. grandes movimentos de direita, como essa Também. bandeira do nacionalismo. Então, isso aí também, no pós-guerra, cai um pouco por terra, ainda que tenha Sim, sido uma área em disputa. Mas eu ia te sim. perguntar da Jamile Japur, que tem uma história interessante como pesquisadora e folclorista. Conta um pouco dela, que eu acho tão legal. Tem sim. Então, a Jamília, ela é de Piracicaba. Ela nasceu em Piracicaba, de uma família de imigrantes, né? O pai sírio-libanês e a mãe espanhola. E ela ficou em Piracicaba até mais ou menos uns 30 anos e se mudou. Ela fez magistério, ela atuava em peças de teatro na cidade dela. E aí ela veio para São Paulo para estudar biblioteconomia, ela acabou estudando mesmo, mas ela se envolveu logo de cara com os estudos de folclore, com a Comissão Paulista de Folclore que estava sendo iniciada nesse momento, e ela se relacionou com Rossini Tavares de Lima, que foi o grande líder, né, considerado o grande líder da Comissão Paulista de Folclore, um dos fundadores, né, ele tinha sido aluno do Mário de Andrade e tudo, e ela acaba se apaixonando por ele, eles vão viver juntos, é um romance bem, assim, complicado, né, porque ele era desquitado, ele se desquitou por causa dela, né, foi viver com ela, viveram juntos muito tempo sem se casar, né, porque as leis não permitiam na época, e aí ela começou uma carreira muito interessante no folclorismo, né, publicando vários artigos, ela sempre teve, parece ter tido um interesse pela culinária, porque já desde o começo dos anos 50 começam a aparecer os artigos dela sobre culinária, e ela também teve uma participação muito importante nos festejos do quarto centenário em São Paulo, em 1954, né? Os folcloristas tiveram uma participação muito grande nesse momento, né? De exaltação da identidade paulista, né? E de comemoração do quarto centenário de fundação de São Paulo. E a Jamile, ela participou, assim, ativamente, né, de tudo que eles fizeram uma grande exposição, né, de artes populares, artes e técnicas populares no Ibirapuera, que estava sendo inaugurado naquele ano, né, e a Jamile organizou mesmo um festival de folguedos, hoje a gente chamaria folguedos, né, é, ela trouxe gente de danças, né, populares de todo o Brasil, folguedos de todo o Brasil. Inclusive, ela trouxe a Portela do Rio de Janeiro, vários grupos, né, de São Paulo, do interior de São Paulo. Ela fez é muito interessante mesmo o que ela conseguiu fazer ali, juntar esses grupos todos num grande festival que foi realizado no Ibirapuera em comemoração ao quarto centenário. Então, ela estava totalmente envolvida, né, na ideia da identidade bandeirante, né, e quando ela começou, ao mesmo tempo, ter o interesse dela por culinária, e especificamente por culinária paulista, né. E depois a Jamile, né, depois ela e o Rossini, inclusive, fez vários trabalhos que tiveram a participação da Jamile, embora nem sempre isso seja divulgado, né, publicado, ele publicava como sendo dele, mas a Jamile tinha uma grande participação. E depois, quando eles se separam, acontece um esquecimento da própria Jamile dentro do movimento folclórico, porque o Rossini retorna, né, ele retoma o antigo casamento dele, com uma mulher que era também folclorista, e eu acredito que isso tem muito a ver com o fato de que existem pouquíssimos dados sobre a Jamile, mesmo no acervo
da Comissão Paulista de Folclore, que hoje está no acervo do Museu da Cidade de São Paulo. Então tem pouquíssima coisa sobre a Jamília. Para falar a verdade, não tem quase nada. Tudo que eu pesquisei sobre ela foi muito mais com a família dela e na hemeroteca, enfim, indo nas entrelinhas, né, do que eu fui encontrando, do que documentos dela, dessas pesquisas que ela fez, e eu acredito, sim, que isso está muito relacionado ao fato do Rossini ter retomado o casamento, essas disputas que podem ter acontecido, pessoais, né, dentro da Comissão Paulista de Folclore, tanto que ela se afasta da comissão, né, e ela acaba morrendo super cedo, né, a Jamília, em 70, desculpa, e aí o livro dela nunca foi reeditado, foi editado em 1963, ficou, né, dessa forma, nunca foi reeditado, então ela acabou também sendo uma autora esquecida, embora tenha tido uma participação muito grande dentro do movimento folclórico paulista, né, e nacional, porque ela participava de vários eventos nacionais, né, de folclore, teve um contato muito grande com o próprio Câmara Cascudo, então eu consegui encontrar cartas, né, dela para o Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo incluiu os virados paulistas que ela recolheu nas pesquisas dela, na Antologia da Alimentação no Brasil, que seria o terceiro volume, né, da história da alimentação no Brasil, do Câmara Cascudo, né, que não foi publicado junto, né, com os 2 primeiros volumes, acabou sendo publicado 10 anos depois, em 77, mas teve a participação da Jamília, assim como de outros folcloristas da época, né. E a Jamília falece em 79, acho que eu falei errado, é 79 mesmo. Nossa, Viviane, é uma conversa excelente que não tem fim, mas o programa, infelizmente, tem. Queria que você falasse seu textinho chamando as pessoas para o lançamento nessa quinta-feira aqui na Alameda, que a gente faz um drop para chamar as pessoas. Acho que vai ser um momento muito legal de encontro e da gente conversar sobre isso, assim, cá entre nós, informalmente e tal. Muito legal. Sim, sim. Não, convido todo mundo para comparecer, para estar lá com a gente no lançamento do livro, na quinta-feira, dia 29 de maio, na pequena livraria da Editora Alameda. Vai ser muito importante para mim, né, meu primeiro livro sendo publicado, mas também para a memória da Jamília Japur, né, essa folclorista que teve uma grande importância, que está sendo estudada pela primeira vez, a produção, a obra dela, e também para a memória, né, dessa culinária tradicional, das receitas antigas, enfim, de tudo isso que faz parte da nossa vida e que a gente às vezes dá pouca importância, mas tem grande importância, inclusive na nossa história social mesmo, né, na história da política, do poder, né, no Brasil. Acho que é isso que eu tento trabalhar um pouco. E é isso. Gente, eu guardo vocês na quinta-feira. Eu só queria falar só um mini pouquinho. Talvez a gente coloque comidas caipiras um pouco no lançamento. Eu queria falar um pouquinho da inspiração da capa que a gente teve, que foi um pouco sobre a minha avó, que sabe aqueles decalques que saíam na água? E que minha avó decorava todas as coisinhas que ela tinha, que era meio de metal, assim, lembra que tem umas tigelinhas e tal, de servir, e os pratos, ela colava esse decalque, eu ajudava ela a colar esses decalques, que nunca saía direito, era um negócio complexo, porque você tinha que botar na água e botar no negócio, e aí ficar passando a mão, assim, a unha para o negócio sair. Não sei se você é dessa fase. Sim, eu lembro disso. Aí, isso parece, e as tigelinhas da minha avó eram meio verdes, assim, isso parece um pouco uma confusão na mesa da cozinha que a gente fazia para colocar os decalques nas decorações das mesas, assim, então, das coisas de cozinha, da tralha de cozinha, assim, das travessinhas, pratinhos e mil e coisas, xicarazinhas de café e tal. Então, eu me lembro disso e do meu avô. Legal. Goiabada. Ele comia, todo dia ele comia goiabada, é um negócio engraçado isso. Então, essa foi a inspiração para essa capa, que tem essa miscelânea de coisas. Mais legal ainda. É, legal mesmo. Eu sabia, muito legal. Ai, gente, então a gente espera vocês na quinta e espera vocês lendo esse livro tão importante e especial que a gente lançou agora. Obrigada pela entrevista, Vivi. Obrigada a você, Jo. Obrigada mesmo. Então, até quinta. Até. Tchau. Tchau, tchau.